Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. No meu último vídeo, um inscrito comentou da seguinte forma, aspas, torço para esta guerra jurídica ter fim, fecha aspas. E aí, eu lá no comentário disse, olha, vou responder o seu comentário com um vídeo, fica mais fácil para explicar, né, essa guerra jurídica e tal, porque se referia a um outro vídeo meu. Então eu vou juntar os dois aqui para que haja um entendimento melhor. Pedrinho entrou com promessas do tipo Crefisa, obras no estádio, obras no CT, transparência, apuração de possíveis irregularidades, apurações e a tentativa de trazer os prejuízos sofridos pelo Vasco em âmbito civil, apontar irregularidades penais em âmbito penal e tal, notadamente aí, né, contra 777 e, por que não, contra o Salgado, contra o Osório e contra o Duque Estrada. Essencialmente esses três aí, né? Então, os contratos cíveis assinados, entre 777 e CRVG estão sendo apurados para verificação de irregularidades, rescisões contratuais, indenizações na Câmara de Arbitragem. Mas estes mesmos contratos, em âmbito penal, poderiam ser objeto de deflagrações de investigações criminais. O Pedrinho poderia chegar após a tal da apuração de irregularidade que ele disse que ia fazer, inclusive disse que terminaria em 120 dias do início do seu mandato. Começou ano passado em janeiro, então em maio já teria acabado esses 120 dias, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, sei lá, dia 10 de maio, mas nada fez. E aí, o que pega? Pega que essas situações aí que não são ligadas diretamente aos contratos que fogem à questão civil, poderiam e devem, né, ou deveriam ser comunicadas à polícia ou ao Ministério Público. Você pode comunicar crime em âmbito policial ou ao Ministério Público e falar, olha, quero que apure aqui, quero que apure acolá. Ok. E aí, 120 dias transcorreram e nada foi feito, né? Nenhuma verificação de possíveis crimes contra o Vasco, incorreções em contratos, confissões de dívidas sem causa, né? Porque quem não sabe, muitas vezes há uma discussão, alguém assina uma confissão de dívida, ela vai ser paga. Com o Vasco sempre aconteceu isso, porque na confissão de dívida você coloca lá os requisitos de um título executivo extrajudicial, não vai se discutir mais o mérito. Eu falo isso aqui reiteradamente, né? Então tudo isso aí poderia ser apontado lá pelo Pedrinho nessa junta de 120 dias para a polícia, né? 777, Salgado, Osório, Duque Estrada, para o MP, né? E as apurações poderiam correr paralelamente. Ou seja, a arbitragem vai verificar a extensão civil dos danos, né? Os danos já estão confessados pela lauda, né, da sentença que manteve o contracionado da Vasco SAF para o CRVG, isso é um fato, né? Mas as questões criminais poderiam ter sido feitas, né, apuradas e após comunicadas à polícia. Nada foi feito, nem ao MP, nada vai ser feito, ao Ministério Público não vai ser feito, né? E anteontem eu falava isso, inclusive repetindo, olha, lá para trás eu falava do Lúcio Barbosa, não sei o quê, que há indícios que ele assinou várias confissões de dívida e blá blá blá, e aí saiu lá na na Net Vasco, uma informação, né? É um canal de clipping que pegou como fonte, não vou saber, eu não vou lembrar agora se era blog do Paulinho ou Analisa Vasco, não vou lembrar agora, né? Pouco importa a fonte nesse momento, porque isso aí vai acontecer, já aconteceu e está acontecendo, né? Documentos assinados através de confissões de dívidas com roupagem de execuções com roupagem de títulos executivos judiciais que vão ser executados em várias cíveis, né? Sem que o Vasco consiga
defender-se disso, né? Contratos que foram feitos aí para escritórios defenderem a 777, defenderem Salgado antes da formação da Vasco SAF. Tudo está sendo cobrado do Vasco agora, né? E o Vasco está aí tendo que dar suas ações, que tem 30% da Vasco SAF, para garantir essas execuções aí, para discutir, né? Então, tanto na polícia quanto no MP, poderia correr em paralelo apurações criminais com relação a todo e qualquer contrato, toda e qualquer conduta da 777, do Salgado, Osório Duque Estrada, sem problema algum. E nunca houve isso, e não vai haver, estou dizendo aqui, o Pedrinho é a continuação do Salgado. Se não fosse assim, ele já teria feito isso, prometeu lá na campanha, né, na plataforma eleitoral dele, 120 dias, eu acabo, eu apuro e tal. E eu vi o Carregal, tem pouco tempo aí, disse que estava ainda em fase de apuração. Não vai sair nada, não vai acontecer nada. Então, para responder meu inscrito lá que diz, torço para essa guerra jurídica acabar, ela vai acabar na arbitragem quando se apurar o valor que a 777/RECAP tem que pagar ao Vasco por indenizações, por prejuízos perpetrados, inclusive com esses valores impagos aí, né? Adson, Sforza, e verificar-se, né, a extensão das cláusulas contratuais que os amarelos e os roxos permitiram que o Vasco assinasse em prejuízo do Vasco. Isso é muito importante. Um dia vai acabar o processo da arbitragem, teremos uma sentença arbitral que, em tese, não pode ser levada, não cabe recurso, a não ser que se prove lá ilegitimidade daqui, nulidade dali e tal, mas em regra não, né? E aí pode ser apurado cláusulas contratuais totalmente prejudiciais ao Vasco e benéficas à 777. Eu tenho certeza que isso vai ter lá dentro. E quem vai ser responsável por isso? O Júlio Brandt, que era o homem que estava responsável pela leitura dos contratos, o Pedrinho, o Edmundo, o Felipe, né? Quem aí? Vai ser o Salgado, que assinou o contrato, a KPMG, que mandou assinar o contrato de uma empresa já falida, né? Então, isso aí tudo, a gente vai ter um dia essa resposta, mas, para responder o meu inscrito aqui, essa guerra jurídica vai acabar com a sentença arbitral determinando quanto que a 777 vai pagar ao Vasco, dando perdimento das ações cíveis, das ações da Vasco SAF, 31% integrais da 777 para o Vasco vai retomar, a impossibilidade de haver os aportes, né? Não vai ter mais aporte algum, porque por irregularidade, e aí, se o Vasco quiser associativo ou buscar um novo investidor, vai se tentar lá, junto a Lindenhall, se não tiver havido um deslinde da causa americana, um desbloqueio dessas ações que hoje estão penhoradas. Mas, concomitantemente a isso, as condutas criminais poderiam ser verificadas em âmbito policial, em âmbito do Ministério Público, paralelamente a isso, com o segredo de justiça, com a confidencialidade mantida. Até hoje não se pode mostrar os contratos, não pode, tem uma multa pesada sobre isso. Ninguém vai mostrar os contratos, a confidencialidade está sendo respeitada, mas seria respeitada também em sede policial, porque a polícia ou o Ministério Público e o magistrado da vara criminal, todos teriam que respeitar a confidencialidade. Então não teria problema algum as apurações que o Vasco deveria ter feito e entregue em âmbito da polícia ou do Ministério Público, né? E verificações das culpas criminais da 777 e do Salgado, Osório, Duque Estrada, caso hajam, né, essas condutas aí. Mas isso não vai acontecer, estou afirmando aqui, é todo mundo farinha do mesmo saco. Se gostou dos meus comentários aqui, se inscreva, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.